em um cenário de vastidão árida, onde o céu ardente encontra o chão estéril. Jesus caminha, solitário e vulnerável, enfrentando o calor inclemente do deserto. Seus olhos, semicerrados contra a luz, buscam à sua frente uma direção onde os elementos parecem indiferentes à sua presença. Ele é apenas uma figura frágil em meio à imensidão sem fim, onde o tempo não tem pressa. O céu parece eterno, e o solo seco se torna mais duro a cada passo. Suas sandálias, já desgastadas pela poeira e pela caminhada longa, movem-se em um ritmo lento, quase exausto, ecoando em cada pisada o peso de sua jornada, marcada pela fome, sede e pelo isolamento. A terra estéril, ao seu redor, não oferece sombra ou consolo. As pedras quentes parecem refletir o calor do sol diretamente em sua pele, queimada e ressecada, enquanto sua boca sente a aspereza do ar seco, cada respiração dificultada pela poeira e pelo vento abrasador. Durante 40 dias, ele está completamente só, em um deserto vasto e cruel, onde o único som é o sussurro constante do vento, varrendo a paisagem, com uma força implacável, carregando consigo grãos de areia que cortam a pele, como pequenas agulhas, invisíveis. O silêncio ao redor é profundo, quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo farfalhar das pedras sob seus pés e pelo roçar da túnica que se arrasta pela areia. Sua fome cresce a cada dia, um vazio persistente que parece corroer seu corpo por dentro, testando seus limites físicos, levando-o a um estado de extrema fragilidade. E então, no meio desse vazio, algo diferente surge. Em meio ao som monótono do vento, uma voz se insinua, baixa e firme, uma presença estranha, que não faz parte do deserto. A voz é clara, mas ao mesmo tempo sutil, como um sussurro que surge de todos os lados, se misturando ao vento, mas não é o vento. Ela soa como uma proposta, uma oferta tentadora e quase familiar. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Jesus permanece em silêncio, mas sente o impacto das palavras, como se fosse uma pressão em sua mente e em seu coração. A fome que o dilacera parece ainda mais intensa diante das pedras que jazem ao redor, mas que em um instante poderiam se tornar o pão que aliviaria sua dor. Ele observa as pedras, sente o cheiro do deserto, o calor da tentação envolvendo-o, tentando instigar nele o desejo de realizar esse ato tão simples, tão imediato. Sua boca seca clama por saciedade. Seus músculos tensos e exaustos pedem o alívio que o pão traria. Mas ele sabe que não é do pão que realmente precisa. Com uma firmeza que ressoa no próprio silêncio do deserto, ele responde, sua voz tranquila e resoluta, uma força interior que parece ecoar contra a imensidão árida ao redor. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Seu corpo pode estar fraco, mas a sua convicção é inabalável. A fome não diminui, mas algo mais forte o sustenta. Algo invisível, mas presente. Ele sente o tentador recuar, mas ainda sente sua presença sombria, pairando ao redor, como se o próprio deserto estivesse atento. O silêncio se estende, mas é um silêncio que pulsa, denso e carregado de algo iminente. Jesus sabe que o tentador não se afastou, que a prova ainda não terminou. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. A voz invade o deserto como uma presença incômoda, baixa, porém carregada de uma força inegável, soando ao redor de Jesus como um eco do próprio deserto, misturado ao vento, mas de um jeito que o vento nunca soaria. Não é uma ameaça explícita, mas uma sugestão firme, quase uma ordem. É como se cada palavra tivesse um peso invisível, desafiando a essência de quem ele é, instigando, cutucando uma parte dele que está vulnerável e, ao mesmo tempo, impassível. Jesus para e observa as pedras secas e irregulares ao seu redor, aquelas formas pequenas, desgastadas e inertes, que jazem espalhadas pelo chão árido e solitário. Elas parecem um símbolo do que o deserto se tornou para ele. Duro, resistente, sem vida. Ele sente suas mãos fecharem-se levemente
quase involuntariamente, no reflexo da dor interna que a fome lhe provoca. Seu corpo, exausto pela falta de alimento, responde ao convite da tentação com uma urgência quase instintiva. O vazio em seu estômago é uma dor constante, uma sensação que parece cavar um buraco cada vez mais fundo, como uma ferida aberta que se recusa a fechar. O desejo de comer é imenso, pulsante, uma necessidade física que grita em cada célula do seu corpo. Por um momento, ele imagina o alívio que um pedaço de pão traria. Sente quase o aroma dele, um aroma que lhe desperta lembranças de tempos mais simples, de refeições partilhadas. A visão de uma fatia quente, macia, surgindo no deserto, tem o poder de aquecer seu espírito, de suavizar por um instante a solidão e o sacrifício que vem enfrentando. Mas ele sabe que aquela fome que sente é apenas parte de algo maior. Uma fome que não será saciada por pão, mas por algo eterno e essencial. A tentação continua rondando sua mente, quase como se o deserto inteiro estivesse conspirando para fazer com que ele ceda. Aquelas pedras são uma promessa de conforto imediato, uma oferta de alívio, uma chance de escapar, nem que seja por um breve instante, do sofrimento intenso que enfrenta. Mas no fundo de sua alma, uma convicção maior começa a emergir, brilhando como uma chama que não se apaga, mesmo no meio da aridez. Ele percebe que o poder da tentação está na aparência de algo que traria paz, mas sabe que a paz que procura não virá de uma satisfação momentânea, mas de uma entrega absoluta ao propósito maior. Com um esforço que vem do mais profundo de seu ser, Jesus levanta a cabeça, ergue o olhar e responde com uma voz que ecoa pelo deserto, cheia de uma autoridade tranquila e uma sabedoria eterna. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sua resposta é simples, mas carrega um peso imenso, cada palavra refletindo uma verdade que transcende o desejo imediato de saciar a fome. Ele escolhe o caminho difícil, o caminho da fé e da renúncia, reafirmando a própria dependência de algo que vai além do mundo físico, além do deserto, além da própria necessidade humana. E ao fazê-lo, ele se torna mais forte, mais determinado. Sua alma encontra uma força que não é apenas sua, mas que vem do Pai. Sabe que sua missão e sua fé estão acima de qualquer tentação que se apresente diante dele. O silêncio se arrasta pelo deserto, mas a atmosfera parece pulsar, carregada de uma tensão invisível, como se o próprio ar estivesse à espera de algo inevitável. Jesus sabe que o tentador não o deixou. Ainda sente sua presença, a sombra da tentação pairando ao seu redor como uma expectativa sombria, uma pressão constante que tenta penetrar em sua mente. E então, de repente, o cenário muda. Instante. Ele é transportado para o topo do templo em Jerusalém, a um lugar alto, vertiginoso, onde a cidade inteira se desenrola abaixo como um tapete de pedra e vida. A visão que se estende diante de seus olhos é imensa, poderosa. Elvies ruas. Os telhados, as multidões movendo-se como pontos ao longe. O vento que sopra ali em cima é frio, cortante, completamente diferente do calor escaldante do deserto. Jesus sente seu coração bater no peito, não por medo, mas pela estranheza da situação. Está ali, no ponto mais alto do templo, exposto a uma queda que, aos olhos humanos, seria fatal. É como se a sua própria mortalidade estivesse sendo desafiada. A mesma voz, a mesma presença sutil, mas agora com um tom incisivo, ressoa ao seu lado. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito que ele dará ordens aos seus anjos para te proteger. A frase é dita com uma certeza, uma legitimidade, uma prova de que o ato seria um testemunho do amor e da proteção de Deus. O tentador o convida a lançar-se, a testar o quanto Deus realmente cuidaria dele, a provocar o próprio destino. A tentação é profunda, envolvente, uma proposta de confiança extrema, como se dissesse: prove que ele o ama, que você é o escolhido. Jesus sente por um momento a sedução daquela ideia. Imagina-se caindo, os braços abertos,
o vento gelado cortando sua pele enquanto despenca rumo ao solo. A visão da terra, aproximando-se rapidamente, e num piscar de olhos, os anjos surgindo ao seu redor, amparando-o, salvando-o da queda certa. Ele sabe que seria um espetáculo para todos aqueles que olham lá de baixo, uma prova divina, uma demonstração de que ele é realmente o Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo, enquanto encara a vastidão ao seu redor, algo dentro dele, uma paz interna, dissolve qualquer traço de dúvida. Com serenidade, sua mente repousa no conhecimento do amor de Deus. Ele não precisa provar sua fé, não precisa provocar o Pai para sentir-se amado e protegido. Ele sabe que seu relacionamento com o Pai é puro, que sua missão não precisa de demonstrações públicas de poder ou de um espetáculo que venha pela vaidade, mas de uma confiança silenciosa e inabalável. A paz que sente preenche cada parte de sua alma, uma paz que se estende por aquela vastidão, como se ele fosse parte de algo maior, algo que não requer provas nem confirmações. E então, com uma calma inabalável, ele responde, sua voz suave, mas cheia de autoridade, que ecoa no alto do templo, como se cada pedra escutasse. Também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Suas palavras são um lembrete de que a fé verdadeira não necessita de desafios ou provas. O amor de Deus não é algo a ser testado, mas vivido e aceito com humildade e confiança. Jesus permanece ali por mais um instante, sua presença tão sólida quanto o próprio templo. Ele sente o tentador recuar novamente como uma sombra que se dissipa, com a luz do sol nascente. A calma, porém, não dura muito. Num piscar de olhos, Jesus é transportado a uma montanha alta, de onde enxerga vastas terras e cidades, que se estendem até o horizonte. Ali, no topo, o cenário é imenso e majestoso, repleto de promessas, como se tudo ao redor estivesse ao alcance de suas mãos. A paisagem é deslumbrante, cada detalhe dos reinos, das construções, das terras férteis, parece com vida. Lua estender a mão e reivindicar aquilo que vê, o tentador, percebendo o momento exato para seu último convite, fala com uma voz mais doce e envolvente do que antes. Tudo isso te darei, se prostrado, me adorares. As palavras do tentador são sedutoras, com a promessa de poder, glória e riquezas ilimitadas, tudo ao seu dispor, com um simples gesto de adoração. Jesus, fraco e esgotado pela fome e pelo isolamento, sente o peso de cada palavra como se fossem flechas atingindo sua mente, uma por uma. A promessa parece palpável, como o aroma de um banquete irresistível para alguém que não se alimenta há semanas. Ele vê ali a chance de ter autoridade sobre tudo que os olhos podem alcançar, de conquistar glória e poder terrenos que poderiam até mesmo servir à missão que carrega. Mas ao mesmo tempo, ele sente algo maior, algo mais profundo que qualquer ambição ou desejo passageiro. Dentro de si, acima de qualquer poder ou riqueza que o mundo possa oferecer, está a presença de Deus, viva e intensa, um amor que supera o vazio da fome e preenche a solidão do deserto. Essa presença não precisa de adoração em troca de promessas ou de glórias, porque já é infinita em si mesma, com firmeza e uma autoridade que emanam de sua fé inabalável. Jesus olha diretamente para o tentador e declara: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Em um instante, o deserto retoma sua quietude implacável. O silêncio agora é absoluto. O tentador desaparece, e tudo ao redor é novamente paz e vazio. Mas Jesus, embora ainda fisicamente exausto, está fortalecido de uma forma que transcende a carne. Ele sabe que enfrentou o tentador e venceu, não por sua força física, mas pela fidelidade àquilo que é sagrado e verdadeiro, pela certeza do propósito que Deus colocou em seu coração. Sente que a verdadeira vitória não está na posse de reinos, mas no encontro mais profundo com o Pai, uma conexão que nenhum poder terreno poderia substituir. Enquanto o sol começa a se pôr, tingindo o deserto com tons dourados e suaves, uma brisa fresca surge, um alívio suave
que toca sua pele e traz consigo um consolo. Ele fecha os olhos e eleva sua alma numa oração que flui naturalmente, vinda do mais profundo de seu ser. Pai amado, Senhor do céu e da terra, agradeço-te por tua força e tua presença que me sustentam. Agradeço-te pelo discernimento que me deste, para que mesmo em meio à fraqueza e ao cansaço, eu pudesse honrar o teu nome e permanecer fiel ao teu amor. Que meu coração permaneça sempre em comunhão contigo, que meus passos sejam guiados pela tua luz e que minha vida seja uma oferta de louvor a ti. Que em cada provação eu encontre em ti a força para seguir, sabendo que tu és o meu refúgio e minha verdadeira recompensa. Que eu sempre escolha a tua vontade acima de qualquer tentação, pois sei que em ti está a plenitude da vida. Amém. Com o espírito renovado e o coração em paz, Jesus sabe que seu caminho é seguro, pois está ao lado do Pai, guiado por sua presença inabalável. Amém.